A paz de Deus, irmãos. Hoje eu venho aqui contar algo que durante muito tempo eu escondi, algo que parecia pequeno aos olhos de muita gente, mas que estava me afastando de Deus. Um pecado que eu tratava como se fosse de estimação. Irmãos, eu buscava a Deus e ia aos cultos, cantava hinos, orava, chorava na presença de Deus. Mas dentro de mim, existia algo que eu não queria deixar. Eu sabia que não agradava a Deus. Eu sentia quando o Espírito Santo me incomodava. Mas eu sempre dizia: "Ah, isso não tem nada a ver, isso é pequeno. Deus entende." E assim, eu fui me enganando. O tempo foi passando, e aquele pecado pequeno começou a crescer dentro de mim. E o que antes era só um hábito virou uma prisão. Eu já não sentia mais a mesma presença de Deus. Os cultos já não eram mais como antes. Eu até chorava, mas era um choro vazio. Sem aquela paz? Sem aquele alívio. Era como se tivesse uma barreira entre mim e Deus. E o pior, irmãos, eu sabia o que era, mas não queria abrir mão. Porque, de certa forma, eu gostava. E isso é o mais perigoso. Quando a gente começa a amar aquilo que nos afasta de Deus. Houve um dia que eu nunca vou esquecer. Eu estava em um culto, aparentemente como todos os outros. Mas naquele dia, Deus decidiu falar comigo de uma forma diferente. O servo começou a pregar. E parecia que não tinha mais ninguém ali, só eu. Cada palavra era como uma espada no meu coração. E ele dizia: Deus não aceita meio coração, ou é tudo, ou não é nada. Irmãos, naquele momento eu não aguentei. Comecei a chorar. Mas não era um choro comum. Era um choro de quem sabia que estava errado. De quem sabia que estava brincando com Deus. De quem sabia que precisava mudar. Mas não tinha força. E ali, eu fiz uma oração que mudou tudo. Eu disse: Senhor, eu não consigo largar isso sozinho, mas eu não quero mais viver assim. Irmãos, foi uma oração simples. Mas foi sincera. E Deus ouviu. Nos dias seguintes começou uma luta dentro de mim. Era como se tivesse duas vozes. Uma dizendo: volta, continua, ninguém vai saber. E outra dizendo: você pediu ajuda, agora seja fiel. Teve dias que eu quase desisti. Teve momentos que eu pensei: ah, só mais uma vez. Mas toda vez, vinha aquele temor, aquela voz de Deus me chamando de volta. Até que chegou um dia. O dia da decisão. Eu estava sozinho. E ali, eu entendi que ou eu largava aquele pecado, ou eu ia perder a presença de Deus. E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu abri mão. Doeu, irmãos. Doeu porque eu estava apegado. Doeu porque fazia parte da minha rotina. Mas quando eu decidi obedecer, algo aconteceu. Uma paz voltou. Uma presença voltou. Algo que eu não sentia há muito tempo. Naquele dia, eu chorei. Mas diferente de antes. Era um choro de libertação. De alívio, de quem finalmente tinha vencido. E sabe o que eu aprendi, irmãos? Que não existe pecado pequeno. Aquilo que a gente alimenta, cresce. E aquilo que cresce, domina. E o pecado de estimação é o mais perigoso de todos. Porque a gente protege, justifica, esconde. Mas Deus vê, e mesmo assim, Ele não desiste de nós. Hoje eu estou aqui. Não porque eu sou forte, mas porque Deus teve misericórdia de mim. E me deu forças para vencer. E se você que está ouvindo, tem algo aí dentro que você sabe que precisa deixar, não ignore a voz de Deus. Não adie, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mas eu também te digo que se você decidir, se você for sincero, Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te liberta. Assim como Ele fez comigo. A paz que eu tenho hoje não tem comparação com nada desse mundo. Vale a pena obedecer.
Vale a pena renunciar. Vale a pena ser fiel. Porque nada, nada é melhor do que sentir a presença de Deus. A paz de Deus, irmãos. Pessoa com as mãos postas.